Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, trazida até nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para que tenhamos aquela ambiência adequada aos nossos estudos, para serenarmos os nossos corações, a nossa mente, vamos abrir uma vez mais o livro Palavras de Vida Eterna, buscando uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje é a mensagem número 22. Vamos lá. A mensagem 22, intitulada Na Palavra e na Ação. E nós vamos encontrar no versículo destacado por Emmanuel, vamos encontrar as palavras de Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, e Paulo disse assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos ver o que Emmanuel traz a nós sobre as palavras de Paulo. Dizes-te cristão, declara-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhe fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade, mas sempre um desafio, não é? Com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam uma força de exteriorização dos nossos sentimentos, e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. Então, é importante, vemos aqui Emmanuel nos dizer que é importante haver o equilíbrio, não é? Continua Emmanuel. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição, né? Esse apodo de desdém, né? De sarcasmo. Então, padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor.
E nós temos aqui no romance, né, de Emmanuel, essa etapa da história em que nós estamos, nós vemos o irmão Marinho sofrendo, né, tantos julgamentos precipitados, né, tanto calúnia, perseguição, e ele lá, seguindo firme nas obras do benfeitor sublime. Que tenhamos Célia como exemplo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui buscando o aprendizado na obra de Emmanuel. Ele que traduz as imperfeições humanas, ele que nos traz o teu evangelho, ele que nos traz a boa nova, e que nós nos aprofundamos no estudo, nas reflexões, e com a tua presença, Mestre amado, iluminando os nossos lares neste momento de estudo, nós também podemos seguir no aprendizado, evoluir para chegar um dia aos pés de nosso Pai Celestial. Se conosco, hoje e sempre, com a graça do bom Pai. Então, amigos queridos, vamos começar o nosso estudo, fazendo aquele pequeno retrocesso, não é, ao estudo da semana anterior, para nos situarmos. E nós vimos, na semana passada, a confissão de Atéria. Ela confessou seus crimes, né, de calúnia, de união a Cláudia Sabina, e Alba, Elvídio e Fábio Cornélio ficaram horrorizados, extremamente abalados com tudo que lhes foi revelado. E Fábio, então, convoca Silano. Lembram que Silano está sempre o acompanhando, desde que Neio Lúcius pediu a ele que o contratasse, né, para trabalhos, para ele não ter que voltar, e para o trabalho distante que ele executava antes, fora do país. E ele, então, o convoca e diz para lhe trazer mais 2 amigos para ir à casa de Cláudia Sabina para eliminar Cláudia Sabina. Ela, porém, quando teve os pulsos cortados pelo próprio filho, ela revela a ele que é sua mãe e traz a ele argumentos que são impossíveis de não aceitar, e ele vê que ela realmente é a mãe, né? Lembram que tem o medalhão, que ele nunca tinha aberto, e lá dentro ela diz da mensagem que havia lá dentro, ele abre pela primeira vez e confirma. Então ela, apesar de estar num momento, né, de reencontro com seu filho, um momento trágico, né, porque afinal de contas ele está ali, ele acabou de cortar seus pulsos e ela vai morrer através de suas mãos. Mas, ao invés de tentar transformar aquele momento trágico num momento de amor, né, de sublimar aquilo tudo, ela o instiga e busca dentro dela forças ainda para pedir que fosse vingada. Que ele, então, matasse Fábio Cornelius, porque ele, ela mentindo, havia matado, assassinado seu esposo, seu marido, Lólio Úrbico, o que nós sabemos que não é verdade. Enfim, ele então retorna, né, ela morre,
ele retorna e, alucinado, vai em busca de Fábio Cornélio, que já estava ansioso para saber a quantas o que tinha acontecido, se tinha dado tudo certo, se ele havia dado cabo de Cláudia Sabina. E ele, muito irado, vem e o mata, o esfaqueia. E os protetores, os outros soldados, vendo aquilo acontecer, pegam também, seguram Silano e o matam também. Então, os dois morrem naquele momento. Né? Tudo ainda por causa das tramas de Cláudia Sabina. E Caio Fabrícios e Elvídia chegam de Capua, mas não chegam a tempo das cerimônias fúnebres, né? De Silano e de Fábio Cornélio, pai de avô, né, de Elvídia. Não chegam a tempo, mas ainda há tempo de estar com a mãe, com a Alba Lucínia, que está muito abalada, que ficou muito mal. Ela já não vinha bem, daí ficou muito mal com as revelações de Atéria e acaba por também morrer. Morre Alba e depois, ao abandonar a casa, né, ao ir embora da casa de sua ex-patroa, Atéria é vítima de assaltantes e também é morta. E nós paramos o estudo nesta parte da história, quando Atéria morre. Então, estamos lá no terceiro parágrafo da página 243, para quem tem essa versão, né, essa edição do romance. Então, no terceiro parágrafo. Vamos começar a leitura, então. Todavia, após examinarmos a derradeira provação da velha cúmplice de Cláudia Sabina, voltemos a seguir Elvídio Lúcius na sua pesada noite de sofrimentos íntimos. Somente no dia imediato ao funeral da mulher, conseguiu o tribuno reunir os filhos num gabinete privado, confidenciando-lhes as tristes revelações que desfecharam nos terríveis acontecimentos, aniquiladores da sua ventura para todo sempre. Então, até então, envolvido, né, com o sofrimento e a morte de sua esposa, amada esposa, ele não havia dado atenção à sua filha e ao seu genro. Só então, após o funeral de Alba Lucínia, que ele consegue conversar com os filhos. Terminada a importante narrativa, né? Então ele conta tudo aquilo que a Atéria contou. Caio Fabrícios contou à esposa e ao sogro o encontro que ele teve com Célia, lembram, na gruta? 10 anos antes, quando se dirigia à campanha, chamado por interesses urgentes. Jamais aludir ao fato, considerando o voto formal de se lembrarem da jovem tão somente como de uma morta sempre querida. Nunca esquecer aquele quadro triste da cunhada abandonada na solidão da noite, junto à montanha de Terracina, e muita vez recriminou-se por se haver mantido indiferente e surdo aos seus apelos. Vamos lembrar, quando ele retornou desta viagem, ele até ia contar. Ele chegou a ter um momento em que ele se reuniu com a esposa, logo que chegou, né, com Elvídia, ele ia contar, mas daí o sogro entrou, chegou e tal, e daí não contou mais. Interrompeu e a oportunidade se desfez e ele nunca mais contou desse fato, desse encontro, não é? Elvídia e seu pai ouviam-no tomados de mágoa e assombro. Somente aí,
no exame de todos os sacrifícios da filhinha, ponderando seus tormentos morais para isentar a família dos golpes da desventura e da calúnia, o filho de Quinéio Lúcius conseguiu despertar o resquício de sua sensibilidade para pegar-se de novo à vida. A narrativa do genro vinha indiciar que Célia vivia em alguma parte. Lembrou-se da esposa e pôs-se a pensar que, se Alba Lucínia ainda estivesse na terra, sentiria imenso júbilo se pudesse abraçar de novo a filha desprezada. Certamente, do céu, a companheira querida haveria de lhe orientar os passos, abençoaria o seu esforço. E um dia, quando a providência dos deuses permitisse, a alma da esposa lhe guiaria o coração ulcerado até a filha, para que pudesse morrer beijando-lhes as mãos. Mergulhado nessas cogitações angustiosas, com uma serenidade triste a clarear seus passos, Elvídio Lúcio conseguiu chorar de maneira a aliviar a íntima aflição. Suas lágrimas, agora que Elvídia as enxugava com carinho, eram como essas chuvas benéficas que lavam o céu após o fragor da tempestade. Ele precisava desse momento, né? Desse momento de completo desabafo, de deixar a emoção tomar conta. Ele não podia mais segurar nele, né? Continuar dissimulando a tristeza, dissimulando as preocupações, né? Agora ele era ele por si. Então ele deu vazão às suas lágrimas, benditas lágrimas. Então, como se o animasse uma esperança nova, o tribuno converteu todas as dores na preocupação de reencontrar a filhinha expulsa do lar, fosse onde fosse, para alívio da consciência. Desejava morrer para reunir-se à companheira bem-amada, mas quisera levar-lhe também a certeza de que Célia reaparecera e que, de joelhos, havia suplicado o perdão da filha, a quem não pudera compreender. Com esse propósito, encaminhou-se à campanha com os filhos, de regresso a Capua, e depois de alguns dias de repouso, dispensando a companhia de qualquer servo, a fim de entregar-se sozinho às investigações necessárias, partiu para o Lácio, apesar de todas as súplicas de Ovídia para que a aceitasse, ao menos a companhia do genro. Triste e só, o velho tribuno perambulou inutilmente por todas as cidades próximas de Terracina, estacionando longo tempo junto à gruta de Tibério, a evocar as penosas recordações do genro. A despeito de todos os esforços, foi em vão que viajou a Itália inteira. Ele estava necessitado desse reencontro. Assim que decorrido 1 ano da morte de Lucínia, então vemos aí esse tempo todo ele viajando para todos os cantos e recantos da Itália, ele regressou a Roma, abatido e desolado como nunca. E agora nós vamos ver aqui como Emmanuel lida com as palavras com beleza. Veremos uma descrição poética da perda de forças ante os infortúnios, né, enfrentados por Elvídio. Olhem a maneira bela e delicada com que Emmanuel nos traz esse momento em que ele perde as forças. Sentindo-se profundamente desamparado, era qual árvore frondosa, singularmente insulada na planície extensa da vida. Enquanto mantinha a seu lado as outras companheiras, podia suportar os furacões violentos que desciam dos montes, mas, destruídos os troncos próximos, cuja presença o fortalecia, era agora incapaz de resistir aos ventos mais leves dos vales obscuros
da dor e do destino. Recolhido ao gabinete, recebia tão somente a visita dos amigos mais íntimos, cuja palavra não trouxesse ao seu espírito atormentado qualquer lembrança do passado infortunoso. Um dia, porém, um escravo veio anunciar antigo camarada de infância, Rufio Propércio, cuja história amarga dos últimos tempos ele bem conhecia. Apesar das suas próprias lutas, conhecera-lhe todas as desgraças e infortúnios. Euvídio Lúcio mandou-o entrar sofregamente como irmão de dores e martírios íntimos. Trocadas as primeiras impressões, Rufio Propércio advertiu. Caro Euvídio, depois de tão longa separação, surpreende-te a minha fortaleza moral ante as hecatombes dolorosas da existência. Devo explicar-te o porquê da minha resignação e serenidade. É que hoje abandonei nossas crenças inexpressivas para pegar-me a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Será possível? Exclamou o tribuno interessado. Sim, hoje compreendo melhor a vida e os sofrimentos neste mundo. Somente nos tesouros do ensino cristão encontrei a força indispensável à compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com a sua lição de piedade e misericórdia, pode salvar-nos do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor, que não comporta os enganos e desilusões amargas da terra. E enquanto Euvídio Lúcio o ouvia, assombrado por encontrar um amigo íntimo estabilizado na fé ardente e pura entre os escombros da época, Propércio acrescentava: já que te sentes igualmente ferido pelo destino, por que não frequentar conosco as reuniões cristãs onde eu te poderia acompanhar? É bem possível que encontres no Evangelho a paz almejada e a energia imprescindível para triunfar de todos os tormentos da vida. Aquele, então, ao escutar o amigo falando isso, com certeza recordou Célia, né? E vamos lembrar que cristão, nesta época, ainda exigia realmente convicção, fé, coragem, ter Jesus como guia verdadeiro, porque somente lá em 313, né, muito tempo depois, que o imperador Constantino iria, após se converter, né, ele próprio, ao cristianismo, foi que permitiu a prática do culto. Então, faltava muito tempo, né? Então, ele teve aquela Édito de Milão, a lei que dava liberdade de cultos para qualquer Deus, né? Então, ainda aqui, era necessário muita coragem. Ainda mais aqui, por maior sofrimento que ele esteja sentindo, Euvídio, né? É o momento, é a hora, né? A coisa chegou, o cristianismo chegou num momento e de uma forma, através de um amigo, né? Que ele sabia que sofria, que teve seus padecimentos e que agora estava refeito, né? Podendo seguir alegando que era por causa desse Jesus, e que ele sabia que a filha era como era e foi capaz de tantos sacrifícios, né? Através de sua fé. Então, agora é chegado o momento dele, ele está realmente querendo entender e conhecer. E aí, ouvindo o carinhoso convite do amigo de infância, o tribuno lembrou-se instintivamente da filha, das suas convicções. Sim, fora o cristianismo que lhe dera tamanhas forças para o sofrimento e para o sacrifício.
Além disso, recordou as figuras de Nestório e Ciro, que haviam caminhado para a morte sem um gemido, sem uma queixa. Como que cedendo a uma súbita resolução, respondeu resoluto: aceito o convite. Onde é a reunião? Numa casa humilde, junto à porta Ápia. Vemos que já não mais nas catacumbas, né? Pois bem, irei contigo. Rufio despediu-se, prometendo buscá-lo à noitinha, enquanto ele passou o resto do dia em cogitações graves e profundas. A hora convencionada, demandaram o local das assembleias humildes, onde, pela primeira vez, Elvídio Lúcio ouviu a leitura do Evangelho e os comentários singelos dos cristãos. A princípio, estranhou aquele Jesus que perdoava e amava todos com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Mas no curso de numerosas reuniões, quer dizer, então ele voltou várias e várias vezes. Essa foi a primeira, mas depois ele continuou frequentando as reuniões cristãs, né? Mas, no curso de numerosas reuniões, entendeu melhor o Evangelho e, apesar de não lhe sentir as lições inteiramente, entendeu melhor o Evangelho. Inteiramente, admirava o profeta simples e amoroso, que abençoava os pobres e os aflitos do mundo, prometendo um reino de luz e de amor para além das ingratas competições da terra. Então, aqui nós vemos, eu, pelo menos, me chamou a atenção, porque Cláudia Sabina, ela também teve esse contato com o Evangelho. Ela também frequentou, né, as reuniões cristãs e não tirou delas nenhum proveito. Estranhou Jesus, né, essa figura bondosa, perdoando a todos, colocando todos no mesmo nível, são todos iguais, mas ela não conseguiu assimilar. Por quê? Por quê? Porque Cláudia era doente de alma, uma mulher cheia de mágoas, de vinganças, de ódios, e capaz das atitudes mais desprezíveis, não é? Já Elvídio, ele vem num crescendo, de sofrimento, de lamento. Daí depois, quando soube de toda aquela história que a Téria trouxe à tona, então, e perdeu a sua amada, né, que partiu para o céu, para junto dos deuses, ele só, e com a culpa, né, ainda com a culpa de ter feito com Célia o que fez, por não tê-la compreendido, por não tê-la observado melhor, né? E então este é o momento dele. Então, por mais que ele também não consiga compreender na profundidade esse Jesus, né? Ele conseguiu admirá-lo, né? E continuou frequentando as reuniões. E, com certeza, absorvendo, na medida do possível, toda a maravilha do Evangelho. Vamos ver como é que Emmanuel continua nos contando a história. Seu esforço na aquisição da fé seguia o curso comum. Quando um pregador famoso surgiu um dia, naquele núcleo de gente simples e bondosa. Tratava-se de um homem ainda novo, inteligente e culto, de nome Saulo Antônio, que fizera da existência um sacrossanto apostolado no trabalho da evangelização. Sua palavra inflamada e vibrante sobre os Atos dos Apóstolos, logo após a partida do Cordeiro para as regiões da luz, impressionara o tribuno profundamente. Pela primeira vez, escutava um intelectual quase sábio a exaltar as virtudes dos seguidores do Cristo, fazendo comparações extraordinárias entre o Evangelho e as teorias do tempo, que ele se habituara a considerar como notas de evolução inexcedíveis e insuperáveis.
Então, nós aqui vemos a menção ao Atos dos Apóstolos, né? O Atos dos Apóstolos, o livro dos Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. E é como uma segunda parte do Evangelho de Lucas, né? E ali ele relata a história da igreja durante suas 3 primeiras décadas. E Atos dos Apóstolos tem esse nome porque era um estilo usado na época para escrever, né? Era que descrevia os atos de pessoas, os atos de cidades, né? Então, aqui, como o nome diz, Atos dos Apóstolos, as atitudes, né? As situações dos apóstolos de Jesus, né? E vamos aqui, então, dito isso, terminada a preleção inspirada e brilhante, Euvídio acercou-se do orador, exclamando com sinceridade: Meu amigo, trago-lhe meus votos para que a sua palavra iluminada continue a clarear os caminhos da terra. Desejava, porém, ouvi-lo sobre uma dúvida que me nasceu há tempos no coração. Enquanto o pregador, né, Saulo Antônio, lhe acolhia as palavras com profunda simpatia, continuava. Não duvido dos atos dos apóstolos de Jesus, mas estranho que de há muito tempo para cá não haja mais na Terra organizações privilegiadas como a dos antigos seguidores do Cristo, que possam aliviar nossas dores e esclarecer-nos o coração nos sofrimentos. Meu irmão, replicou o orador sem se perturbar. Antes de recorrermos aos intermediários, urge prepararmos o coração para sentir a inspiração direta do Cordeiro. A sua objeção, porém, é muito justificável. Contudo, cumpre-me esclarecer que as vocações apostólicas não morreram para o mundo. Em toda parte, elas florescem sobre as bênçãos de Deus, que nunca se cansou de enviar até nós os mensageiros de sua misericórdia infinita. E depois de ligeira pausa, como se desejasse transmitir uma impressão fiel de suas reminiscências mais íntimas, Saulo Antônio acrescentou convictamente: Faz alguns anos, eu era inimigo acérrimo do cristianismo e dos seus divinos postulados. Todavia, bastou a contribuição de um verdadeiro discípulo de Jesus para que meus olhos se aclarassem, buscando o verdadeiro caminho. Até hoje, lá está ele, franzino e humilde como uma flor do céu. Inaclimável, né? Que não consegue, não tem como se habituar a um novo clima. Inaclimável entre as urzes da terra, as urzes, um tipo de planta. Trata-se do irmão Marinho, que nos arredores de Alexandria constitui uma bênção de Jesus permanente e divina para todas as criaturas. Imagem do bem, personificação da perfeita caridade evangélica, viu curar leprosos e paralíticos, restituir esperanças e fé aos mais tristes e mais empedernidos. Ao seu tugúrio, né, a sua cabana paupérrima, ocorrem multidões de aflitos e desamparados, que o venerável apóstolo do Cordeiro reanima e consola com as lições profundas de amor e de humildade. Depois de peregrinar pelas sendas mais escuras, tive a dita de encontrar a sua palavra carinhosa e benevolente, que me despertou para Jesus nos negrores do meu destino. Então, olhem esse testemunho, né, que Saulo Antônio está dizendo. Livremente ele se sentiu inspirado a contar isso a Euvídio, falando sobre o irmão Marinho, lá na distante Alexandria, né, no Egito. Sentindo-lhe a profunda sinceridade, Euvídio Lúcio interrogou ansioso: E esse homem extraordinário recebe a todos indistintamente? Todas as criaturas lhe merecem a melhor,
Desculpa. Todas as criaturas lhe merecem atenção e amor. Pois, meu amigo, revidou o tribuno no seu íntimo desconsolo, não obstante minha oposição financeira e a consideração pública que desfruto em Roma, trago o coração acabrunhado e doente como nunca. As lições do Evangelho têm sustentado de algum modo meu espírito abatido. Contudo, sinto necessidade de um remédio espiritual que, suavizando minhas dores íntimas, me leve a compreender melhor os divinos exemplos do Cordeiro. Suas referências chegam a propósito, pois irei a Alexandria buscar a consolação deste apóstolo, mesmo porque uma viagem ao Egito, nas atuais circunstâncias da minha vida, far-me-á grande bem ao coração. No dia seguinte, o filho de Quinéio Lúcio deu as primeiras providências para efetuar a excursão com a presteza possível. Então, nós sabemos que não há coincidências, né? Não há coincidências. Saulo Antônio foi inspirado a falar do irmão Marinho e, imediatamente, não foi do dia seguinte, uma semana depois, que lembrando do que Saulo Antônio disse, que Elvídio decidiu que iria para Alexandria procurar esse apóstolo do Cordeiro. Foi imediatamente. E viu que só teria a ganhar, que a viagem em si já seria benéfica, levando em conta o seu estado de alma, né? E no dia seguinte já estava tomando atitudes para que aquilo acontecesse. Então, e antes que a galera largasse de Hóstia, começou a concentrar as suas esperanças naquele irmão Marinho, cujas virtudes famosas eram veneradas em todas as comunidades cristãs, e havido por emissário de Jesus, destinado a sustentar no mundo as tradições divinas dos tempos apostólicos. Então, aqui, encerrando o capítulo, vemos as tramas do destino em ação. Terminado o capítulo 5, vamos dar início ao capítulo 6, intitulado No Horto de Célia. Nos arredores de Alexandria, a filha de Elvídio havia granjeado a melhor e merecida fama de amor e bondade. Transferida para aquela região de gente pobre e humilde, convertera todas as recordações mais queridas, bem como as das suas dores mais íntimas, em hinos de caridade pura, que se volavam ao céu entre as bênçãos de todos os sofredores infelizes. O sofrimento e a saudade, como que lhe modelaram as feições angélicas, porque no semblante calmo esbatia-se um traço indefinível de visão celestial. A vida de ascetismo, né? A vida de desenvolvimento espiritual, de abnegação e renúncia, dera-lhe uma nova facies, uma nova expressão facial, né? Que deixava transparecer nos olhos, serenos e brilhantes, a pureza indefinível dos que se encontram prestes a atingir as claridades radiosas de outra vida. Havia muito, começara a entisicar, né? A perder peso, a emagrecer, definhar. E, contudo, não abandonar a faina apostolar junto dos sofredores. De tarde lia o Evangelho ao ar livre, para quantos lhe buscassem um amparo espiritual, explicando os ensinos de Jesus e de seus divinos seguidores, fazendo parecer, nestes momentos, que uma força divina dela se apossava. A voz, habitualmente débil, ganhava tonalidades diferentes, como se as cordas vocais vibrassem ao sopro de uma divina inspiração. Então, vemos aqui Célia tendo a psicofonia, né, um fenômeno mediúnico, né, que permite a comunicação
entre um espírito e um médium, através da voz. Conservava-se no mesmo casebre, né, no mesmo tugúrio, ao pé do horto, cujos trabalhos rudes nunca deixaram de lhe merecer atenção e carinho. Todos os irmãos do mosteiro, exceto Epifânio, buscavam-lhe agora convivência, atacando-lhe as elucidações evangélicas e cooperando nos seus esforços. Epifânio mantinha-se contrariado, né, com a beleza daquela figura que era o irmão Marinho. Ele não conseguiu se modificar para receber, para compreender o irmão Marinho. A jovem romana, transformada em irmão carinhoso dos infelizes, guardava as mesmas disposições íntimas de sempre, cheia de fé e esperança no Senhor de bondade e sabedoria. O pequeno enjeitado de Bruneilda, depois de lhe suavizar a soledade por alguns anos com seus carinhos e sorrisos, havia falecido, deixando-a triste e abatida mais que nunca. Impressionada com o acontecimento, Célia deprecara, suplicara fervorosamente, e uma noite, quando se entregava à solidão de suas preces e meditações, divisou ao seu lado o vulto de Quiné Lúcius, contemplando-a com infinita ternura. Aqui temos a clara evidência. Filha querida, não te magoe essa nova separação do ser idolatrado. Prossegue na tua fé, cumprindo a missão divina que o Senhor ouve por bem definir a tua alma sensível e generosa. Depois de perfumar por alguns anos a tua senda terrena, o espírito de Ciro volve de novo ao além para saturar-se de forças novas. Então, esta criança que veio através de Brunilda também era Ciro. Foi o caminho encontrado para que ficasse com Célia, aos cuidados de Célia. Não desanimes pela saudade que te punge o coração sensibilíssimo, pois nossa alma semeia o amor na terra para vê-lo florir nos céus, onde não chegam as tristes inquietações do mundo. Além do mais, Ciro tem necessidade dessas provações que lhe hão de temperar a vontade e o sentimento para os gloriosos feitos do seu porvir espiritual. Então, antes que nós já começamos a perguntar, assim como Célia, o porquê dessas idas e vindas de Ciro, né, nós temos que lembrar que nada acontece à toa, nada é em vão. Né? Então, se isso estava no caminho dele, é porque ele tinha necessidade de passar por essas provações. Nessa altura, a amorável entidade deteve-se como que intencionalmente a fim de observar o efeito de suas palavras. Desfeita em lágrimas, a jovem falou mentalmente como se palestrasse com o avô no ádito do coração. Não duvido de que todas as dores nos são enviadas por Jesus a fim de aprendermos o caminho da redenção divina. Mas qual a razão dessas vidas temporárias de Ciro na Terra? Se ele tem chegado a viver no ambiente humano, ainda necessitado das experiências terrestres, por que vem a morte decepando as nossas esperanças? Sim, replicou a entidade amorosamente. São as leis da prova que regem os nossos destinos. Mas Ciro, algum tempo, não chegou a morrer pelo Divino Mestre no martírio e no sacrifício? Filha, entre os mártires do cristianismo, há os que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os mais penosos resgates. Então, vamos aqui ver o passado de Ciro. Né? Ciro
é do número destes últimos, né? Então, dos penosos resgates. Ele partiu daquele mundo, daquela forma, em penosos resgates. Em séculos anteriores, foi um déspota cruel, exterminando esperanças e envenenando corações. Mergulhado depois na luta expiatória, renegou as dores santificantes e enveredou pela senda ignominiosa do suicídio. É justo, pois, que agora aprecie os benefícios da luta e da vida, na dificuldade de os readquirir para a sua redenção espiritual ansiosamente colimada, ansiosamente pretendida. As experiências fracassadas hão de valorizar o seu futuro, de realizações e esforços nobilíssimos. Em face da dor e do trabalho, no porvir que se aproxima, seu coração amará todos os detalhes da luta redentora. Saberá prezar no trabalho ingente e doloroso os recursos sagrados da sua elevação para Deus, reconhecendo a grandeza do esforço, da renúncia e do sacrifício. Confortada com os esclarecimentos do mentor espiritual, logo entreviu outra entidade, de semblante nobre e triste, a contemplá-la num misto de alegria e amargura. Então, continuava aí a clarividência, né? Estranhando a visão, sentiu que a palavra carinhosa do avô esclarecia. Não te surpreendas, nem te assustes. Tua mãe, hoje no plano espiritual, aqui vem comigo trazer-te o coração bondoso e agradecido. Dolorosas, imaginem, gente, imaginem isso. Imagine o que deve ter sido para Célia rever a mãe, sabê-la no mundo espiritual. Dolorosas emoções lhe vibraram no íntimo por força daquelas revelações inesperadas. As lágrimas se fizeram mais doridas e copiosas. Duvidava da própria evidência, lembrando o passado com seus espinhos e sombras desoladoras. Mas anjo ou sombra, o espírito Alba Lucínia, como que submerso num véu de tristeza impenetrável, aproximou-se e lhe beijou as mãos. A nossa conhecida tristeza de Alba, não é? Ali, diante da filha, beijando-lhe as mãos, mergulhada num véu de tristeza impenetrável. Célia desejava que aquela entidade triste e benfazeja lhe dissesse algo ao coração. A sombra materna, porém, continuava muda e consternada. Contudo, sentiu que na mão direita, que a sombra osculara, persistia uma sensação indefinível, como se com seu beijo Alba Lucínia trouxesse também uma lágrima ardente e dolorida. Ante o choque inesperado, a jovem romana notou que ambas as entidades escapavam novamente ao seu olhar. Nessa noite, meditou sobre o passado, mais que em outros dias, entregando a Jesus as suas preocupações e as suas mágoas, rogando ao Senhor lhe fortificasse o espírito, a fim de compreender e cumprir integralmente os santos desígnios de sua vontade divina. Então, neste momento de recolhimento de Célia, ela viveu intensamente essas emoções e esses momentos de clarividência, né, desse fenômeno mediúnico, em que ela pôde ver, que nem Lúcius, trazendo à luz a questão de que o pequeno bebê era também Ciro, mais uma vez, ouvindo as explicações, né, de que o passado de Ciro era um passado comprometido, e esclarece a todos nós aqui, podemos aproveitar os esclarecimentos de Quinéio em relação
aqueles mártires do cristianismo, né? Então, no meio havia os que estavam ali numa missão sacrossanta e aqueles que morriam para os penosos resgates. Então, não vamos olhar somente como as vítimas, né, do cristianismo, na época da perseguição no Império Romano, como grandes missionários, nem todos, né? Mas um passo importantíssimo, não resta dúvida, buscando um resgate de uma forma forte, de uma forma dedicada, em silêncio. Lembram que ele e o pai estavam ali na coluna, silenciosos, né? E ainda com aquele cântico, que trazia aqueles versos de louvor. Então, não é menos, não é que seja menos a questão aqui de Ciro, né? Mas é diferente. Então, que nem todo mártir do cristianismo deixou este mundo como missão sacrossanta, né? Dedicada. Não, há no meio aqueles que estão ali em resgate, estão, né, progredindo com certeza, dando um passo, um largo passo. É interessante. Então, ela teve essas informações todas, e para culminar, a presença de sua amada e saudosa mãe. E podemos perguntar, como assim que ela tem a mediunidade da cura, a mediunidade da clarividência, a mediunidade, né, da psicofonia, né? Como assim? Vamos lembrar. Célia, ela vem há muito, todo esse caminho dela em conexão com o alto. Tudo, todas as suas atitudes, sempre pelo próximo, sempre para estar conectada, né, ao alto, à alta esfera, tudo se dedicando ao doce cordeiro. Então, ela está sempre numa vibração que lhe permite essas situações, né? Então, nesse pequeno momento de recolhimento, ela viveu todas essas questões por estar em conexão com o alto, por estar vibrando na mesma faixa, né? Através de seu abnegado trabalho, de seu amoroso trabalho, sua dedicação ao irmão necessitado. Belíssimo, não é? Muito a aprender, muito a aprender. Então, vamos prosseguir ao relato. No dia imediato ao de suas tristes reflexões concernentes ao passado doloroso, grande multidão buscava-lhes fraternos serviços. Eram velhinhos desolados à cata de uma palavra consoladora e amiga, mulheres das povoações mais próximas que lhe traziam os filhinhos enfermos, sem falar das muitas pessoas procedentes de Alexandria, em busca de lenitivo espiritual para os dissabores da vida. À medida que as cercanias do mosteiro se enchiam de viaturas, seu vulto franzino e melancólico desdobrava-se em esforços inauditos para consolar e esclarecer a todos. De vez em quando, um acesso de tosse sobrevinha,
provocando a piedade alheia. Ela, porém, transformando a sua fragilidade em energia espiritual inquebrantável, parecia não sentir o aniquilamento do corpo, de modo a manter sempre acesa a luz da sua missão de caridade e de amor. De tarde, invariavelmente, procedia às leituras evangélicas ouvidas pelos visitantes numerosos e pela gente simples do povo. Foi aí, aos lampejos do crepúsculo, que seus olhos atentaram numa viatura elegante e nobre, de cujo interior saltava Elvídio Lúcius, que seu coração filial identificou imediatamente. Como se já não bastassem as emoções da noite anterior, ela tinha ali à sua frente seu amado pai. O antigo tribuno, encontrando a pequena assembleia ao ar livre, procurava acomodar-se como pôde, enquanto nos traços fisionômicos do irmão Marinho surgiam os sinais da emoção que lhe vibrava na alma. Entretanto, sua palavra prosseguia sempre saturada de intensa ternura e minudente comentário à palavra do Senhor. O irmão dos infortunados e dos doentes falava das pregações do Tiberíades, como se houvesse conhecido a Jesus de Nazaré, tal a fidelidade e amorosa vibração da sua palavra. Essa intimidade, com a figura de Jesus, com a história de Jesus, foram de todos esses anos, desde quando morava na Palestina, quando ela teve o primeiro contato com a vida cristã, com as mensagens cristãs. Então, olha quantos anos, Então, e dedicados anos. Enlevado na contemplação do maravilhoso quadro, o filho de Quinéio Lúcio fixou o famoso missionário, tomado de surpresa estranha. Aquela voz, aquele perfil lembrando um mármore precioso, burilado pelas lágrimas e o sofrimento da vida, não lhe recordavam a própria filha? Se aquele irmão Marinho vestisse a indumentária feminina, raciocinava o tribuno, vivamente interessado, seria a imagem perfeita da filhinha que ele vinha buscando por toda parte, sem consolação e sem esperança. Assim, conjecturando, seguia-lhe a palavra, cheio de surpresa cariciosa. Muito parecida, mas uma situação muito impossível na cabeça dele, Não podia ser ela. Ninguém ainda lhe falara do Evangelho com aquela clareza e simplicidade, com aquela unção de amor e firmeza que instintivamente lhe penetravam o coração, propiciando-lhe um brando consolo. Fizera a viagem de Ostia a Alexandria abatido e enfermo. Seu estado orgânico chegara a despertar o interesse de alguns amigos romanos, a ponto de insistirem pelo seu imediato regresso à metrópole. Profundo cansaço transparecia-lhe dos olhos desalentados, de uma tristeza inalterável e de um penoso desencanto da vida. Todavia, ouvindo aquele apóstolo extraordinário, cheio de benevolência e brandura, experimentava no imo um alívio salutar. Então, com certeza, é o mesmo alívio que o seu amigo, que lhe falou, o orador Saulo, Saulo, que lhe falou sobre o irmão Marinho, foi exatamente o que ele sentiu, ouvindo as palavras saírem da boca daquele homem, daquele apóstolo de Jesus. A brisa vespertina afagava-lhe levemente o rosto, com os derradeiros reflexos do sol a diluir-se em nuvens distantes. Ao seu lado, concentrada,
a multidão dos pobres, dos enfermos, dos desventurados da sorte, em preces fervorosas, como se esperassem todas as felicidades do céu para os seus dias tristes. A poucos passos, a figura esbelta e delicada do irmão dos infortunados e aflitos, que lhe falava ao coração com maravilhosa suavidade. A Elvídio Lúcio pareceu-lhe que fora transportado a um país misterioso, cheio de figuras apostólicas, e sentia-se entre aqueles crentes anônimos na posse de um bem-estar indizível. Agora, o restante deste momento, deste encontro com este apóstolo que lhe trouxe tanto alívio com suas palavras, de uma forma de trazer o evangelho, nós vamos fazer aqui a nossa pausa, deixando para a continuação de suas reações, do efeito deste encontro com o irmão Marinho, para o nosso próximo encontro. Belíssimo momento vivido pelas personagens e que nós vamos agora agradecer, levando nosso pensamento ao alto. Mestre amado, encerramos aqui com as tuas bênçãos mais um encontro, este estudo maravilhoso, com as histórias e relatos detalhados, belos, que Emmanuel nos traz. Te agradecemos, Senhor, tua presença entre nós, abençoando a nós, aos nossos lares e nos protegendo até o nosso próximo encontro. Sê conosco, Senhor, nesta semana que nos separa do nosso próximo estudo. Graças a Deus. E é isso, irmãos queridos. Então, nós nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita, se Deus quiser, na próxima semana. E contamos com a presença de todos vocês para darmos continuidade ao estudo da obra 50 anos depois. Fiquem todos em paz.